Hoje eu estou conversando com o teólogo e professor Jairo Pereira. Professor, vamos ver um trechinho aqui, uma novidade aqui para o senhor. Não sei se é tão novidade assim, mas enfim. Voltar hoje a esse terreiro é dizer que aqui começou tudo, que aqui foi possibilitado, foi dito aqui se foi feito um prognóstico. O que nós desejamos é resgatar o espaço que é nosso, que é natural, que é do nosso povo, que é da nossa gente, que é daqueles que aqui chegaram e construíram essa nação, que foi o negro. Isso que a gente remonta a esse aspecto da religião dos orixás ser uma religião de origem negra. Osano moba de baro, osano moba de baro, ambadolo como de baro aya, osano moba de baro acum. Osano moba de baro, osano moba de baro, ambadolo como de baro aya, osano moba de baro acum. Osano moba de baro, osano moba de baro, ambadolo como de baro aya, osano moba de baro acum. O oráculo acionado, por Mãe Meninazinha fez um prognóstico de isso que é hoje toda essa manifestação que a gente vê hoje no Brasil, do povo de terreiro, do movimento negro repensando, revendo, retomando essa relação identitária mais forte, mais substantiva, né? Porque a gente, né, guardava uma identidade meia que falsa, meia que, se não falsa, meio que incompleta, porque faltava esse aspecto da ancestralidade. Então, professor, o senhor é um militante e um ativista da questão racial, na luta contra a intolerância religiosa. A gente percebe que as religiões ultimamente têm se organizado politicamente, e o que acontece que as religiões de matriz africana não conseguem se organizar politicamente o suficiente para combater a intolerância religiosa? Eu realmente tenho analisado isso e tenho me debruçado de forma muito intensa em buscar isso. E eu acredito que a grande... Porque, por exemplo, o colonialismo, ele criou vários métodos de antagonizar. Tem autores aí famosos que vendiam know-how, né, nas Américas, dizendo como controlar, não mate, apenas pegue as pequenas diferenças e as potencialize. E isso ficou. Tem autores que dizem assim, tem donos de escravos, de escravizados, que ele diz, olha, façam isso que eles pro resto da vida eles não vão se entender. Então, isso foi feito, foi um trabalho pernicioso, mas muito eficiente do colonialismo. E as comunidades terreiros, que deviam ser esses lugares de reposição civilizatória, eles se constituíram como espaços religiosos. E na maioria das coordenações, das autoridades, dos detentores de senhoridade iniciática, homens e mulheres, na sua maioria, eles não têm essa realidade mais complexa na cabeça deles. Eu tenho dito que é preciso... Falta essa compreensão. Falta essa compreensão. E aí, dirigir, coordenar uma comunidade de terreiro, é você ter muito presente na cabeça o estrago que o colonialismo fez. Eu tenho dito que chamam de Ialorixá, de Babalorixá, de Tata, de Mameto, etc. e tal, que são nomes também, nomes linguísticos, que na diáspora viraram forma de poder. E eu fico dizendo que ser desse lugar das comunidades de terreiros, para mim tem que ser renomeado. Estou dizendo isso talvez pela primeira vez, né? Que é ser chamados de autoridades civilizatórias de matriz africana. Porque ou ela vai saber, ou ele vai saber a complexidade, o estrago que o colonialismo fez. E a partir dessa consciência racional
né, reconstruir, ou realmente a gente vai ficar sendo cada vez mais adequado aos ditames do capitalismo que está aí. Ao projeto colocado. político Ao projeto de opressão, político de dominação. opressão, justamente isso. Ou acorda-se para isso, e aí eu fico pensando, como é que você reverte isso? Os IAOs, né, as pessoas que entram para serem cosmologizadas, elas deveriam, e aí a gente sempre diz que o lugar que elas ficam recolhidas, eu chamo do útero mítico. Como é que esse útero mítico refaz o cognitivo dessas pessoas que entram para os terreiros? Essa é uma ação fundamental, precípua para se realmente se reconstruir a unidade e lutar com mais efervescência contra o racismo e contra a intolerância religiosa. Porque, do contrário, a gente pode estar sendo visto, como assim eu tenho entendido um pouco, como retroalimentadores do racismo e da intolerância religiosa. Na verdade, como é que o racismo, como é que a intolerância religiosa nos dá suporte, entre aspas, para a gente sobreviver? Porque a gente vai trabalhar com a ideia da vitimização. Como é que a gente sai disso? É tomando consciência do que éramos, do que nos tornaram e do que poderíamos vir a ser. É isso o ditame categórico que está colocado para o pessoal da tradição de matriz africana. O senhor é otimista? Olha só, Acha que chegaremos lá? Eu sempre digo, as pessoas têm rido, mas eu não sei, eu digo que eu estou na minha fase afroescatológica. Quer dizer, estou me preparando para voltar à massa de origem. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou estar lutando para isso. Quer dizer, ontem eu coloquei como provocação na internet, né, instrumentalização de coordenadores da tradição de matriz africana. Isso já deu uma incomodação para o Brasil inteiro. Porque, na verdade, o que a gente tem verificado e atestado é que os grandes sacerdotes, as grandes sacerdotisas, elas têm uma visão muito pequena da complexidade civilizatória africana. E aí... Isso é uma pena, né? É uma pena. E elas não podem se resumir a apenas ajuntadoras e ajuntadores de ingredientes mágicos. Ela tem que compreender esse complexo civilizatório para se reconstruir, para reagir... Enquanto algo muito maior. Muito maior. Então vamos ver mais um trechinho aqui, vamos ver se o senhor lembra disso. Estão reunidos agora, nesse momento, o Conselho Religioso, né, que vai discutir uma série de questões, sobretudo formas de mobilização para a conferência. Está ali um total de 26 babalorixás, alorixás, ogãs e equedes. Cá fora estão os grupos de trabalhos, né, também discutindo outras questões. Tudo isso em função da primeira conferência estadual da tradição dos orixás. Esse é o 5º encontro que a gente termina com êxito, né? Não veio aqui hoje o público que a gente esperava, mas veio um número significativo e estamos todos já em ritmos de conferência.
Você já está nessa luta há muitos anos, né? Muitos anos. É isso. E eu gosto sempre de frisar que eu fui seminarista, né? Eu fui monge cisterciense. E nascido na ilha de Itaparica, na Bahia, desde pequeno com a relação muito estreita com a tradição de matriz africana. Mas depois aí distou, vou para o seminário, etc., tal, que me possibilita estudar um pouco, né? E compreender desde dentro da igreja, compreender a grande armação que ela fez com os povos africanos e com os povos indígenas. Quando eu saio... Foi fundamental essa passagem na vida do senhor para esse entendimento. Fundamentalíssimo, até porque eu estudei. Eu me lembro que... Se eles soubessem que estava criando uma cobra, hein? Justamente. E meu trabalho dentro do mosteiro, fora do momento de estudo, era com a biblioteca do mosteiro cisterciense, que fica num lugar chamado Jequitibá, no município de Mundo Novo, na Bahia. Foi ali um mosteiro de austríacos, construído em 1939, me parece, uma coisa assim muito antiga. E foi, na verdade, eu saio da ilha, né? Vou para o seminário, vou para o mosteiro, e o mosteiro me dá acesso, né, a coisas que talvez, não sei, se de imediato, né, pela condição social, como negro, etc. e tal, se eu teria acesso à universidade, à academia, etc. e tal, e à literatura. Então ali eu me apetrechei o suficiente. Eu saio do mosteiro. Quando eu leio a primeira publicação da Igreja Católica falando sobre o racismo dentro da igreja, e eu vi, éramos 11 os religiosos, jovens, eu vi 9 viajarem para a Europa para fazer mestrado, doutorado, não sei o quê, e apenas eu e um outro, chamado Clodoaldo, que se tornou depois juiz na Bahia, que éramos negros, não viajamos. A partir dessa leitura eu descubro, e aí faço um maior escarcéu dentro do mosteiro, e naquele dia eu saio definitivamente. Ainda fiquei ali um pouco pensando, né? Fui dar aula, fui trabalhar no Curuzu, na Liberdade, onde tem o Ileaê, etc. e tal, e fiquei dando aula ali. Depois eu disse, não, a gente tem que fazer uma ação pós-colonialista e pensando outras possibilidades de existência e, sobretudo, dar conta do que fizeram de nós. Professor, olha, eu ficaria aqui horas e horas ouvindo o senhor. É maravilhoso ter essa oportunidade. Muito obrigado por isso. Obrigado a vocês. Obrigado, muito obrigado. Obrigado por dividir o seu conhecimento com todos nós. Obrigado. E eu só queria dizer que eu continuo nessa ideia do meu processo afroescatológico. Então, vir aqui hoje e conversar com vocês, para mim, é um prazer incomensurável. Mas ainda vai ficar muito tempo por aqui. Axé. Eu conversei com o teólogo e professor Jário Pereira, e para rever essa entrevista e todas as outras edições do programa, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A relação da mulher negra com a vida é de guerreira. É de guerreira porque a mulher negra é oprimida em quase todas as áreas, se não todas, né? É oprimida enquanto negra, oprimida enquanto mulher. Mas a gente está aí na luta e as coisas estão acontecendo e estamos conseguindo mostrar que, apesar da opressão, podemos nos considerar vitoriosos